Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Vamos, nessa aula, concluir o estudo dos triângulos. Essa é a nossa terceira aula. Após essa aula, temos uma ou duas aulas de atividades. Ok? Então, vamos à frente. Vamos iniciar com a congruência de triângulos. Então, dois triângulos são congruentes quando possuem os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes também congruentes. Então, vamos explicar isso aqui. Vamos lá. Eu tenho um triângulo que eu chamei de triângulo ABC e um outro triângulo que eu vou chamar de A', B', C'. Para que esses dois triângulos sejam congruentes, os lados correspondentes têm que ser congruentes e os ângulos correspondentes também têm que ser congruentes. Então, vamos lá. Então, o lado AB será congruente ao lado A', B'. Então, está dizendo aqui que essa medida é igual a essa. O lado AC é congruente ao lado A', C'. Essa medida aqui é igual a essa. E o lado BC é congruente ao lado B', C'. Então, aqui, ó, o lado AB é congruente ao lado A', B', e aí por diante. Obedece às três primeiras congruências. Quais são as próximas? Sobre os ângulos. O ângulo A, congruente ao ângulo A'. O ângulo B, congruente ao ângulo B'. E o ângulo C, congruente ao ângulo C'. Então, os três ângulos também congruentes. Então, na hora que eu tenho três lados congruentes e três ângulos congruentes, eu posso afirmar que os triângulos ABC e A', B', C' são congruentes. Ok? Precisa disso tudo? Bom, vamos para cá. É possível reconhecer a congruência de dois triângulos quando são conhecidos apenas três de seus elementos. Vamos lá, vamos ver as situações. São essas 5 situações que nós podemos identificar a congruência de dois triângulos. Se tiver uma dessas 5 opções aqui, eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes. Então vamos para cá. Primeiro caso, vamos dar caso a caso aqui, certo? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No primeiro, nós temos o caso lado, 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 ou simplesmente L, L, L. Ok? Então, o que é que eu estou dizendo? Se ele tiver os três lados congruentes, se esse lado aqui for congruente a um dos lados, esse outro lado congruente a um dos outros lados, e esse outro lado congruente ao terceiro lado, os dois triângulos eu já posso afirmar que eles são congruentes. Quer dizer, os três ângulos serão congruentes com certeza. Então, vamos lá. Só afirmando aqui, ó, os dois triângulos não é obrigado a estar na mesma posição, né? Pode ter girado, foi o que eu fiz aqui, ó. Esse triângulo ABC, eu girei para cá e coloquei, ó, o lado AB. Então, quando eu copiei, no caso, para mostrar que ela é congruente, eu girei aqui. Então, o lado AB é congruente ao lado FG. O lado AC é congruente ao lado FH. E o lado BC é congruente ao lado HG. Se ele tem os três lados congruentes, eu posso afirmar, através desse caso aqui, lado, 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 que os dois triângulos são congruentes, independente dos ângulos. Por quê? Porque os ângulos com certeza serão congruentes. Certinho? Então, vamos ver os outros casos aqui. O segundo é o lado, ângulo, lado. L, A, L. Quer dizer, dois lados e o ângulo entre eles congruentes. Então, vamos para cá. Lado AB congruente ao lado FG. Lado AC congruente ao lado FH. Então, esse ângulo aqui deve ser congruente. O ângulo A congruente ao ângulo F. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. O ângulo que o vértice é comum aos dois. Certo? Aqui, ó. Esse ângulo aqui, o vértice é comum aos dois lados. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter AB congruente a FG, AC congruente a FH e o ângulo A congruente ao ângulo F. Certo? Então, nesse caso aqui, só observando isso aqui, eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes através do caso lado, ângulo, lado. LAL.
No terceiro caso, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Inverte isso aqui, né? Aqui é dois lados e um ângulo. Aqui é dois ângulos e um lado. O lado entre os dois ângulos. Certo? Aqui, ó. Vamos para cá. Lado AB congruente ao lado do FG. Aí eu vou ter dois ângulos. Quem são os dois ângulos? Com certeza esses dois aqui, ó. Certo? Vamos para cá. O ângulo A congruente ao ângulo F e o ângulo B congruente ao ângulo G. Então eu tenho o lado AB congruente ao lado FG e os dois ângulos aqui congruentes, né? O lado entre os dois ângulos. Então, só observando isso, eu já posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes através desse caso aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo, ou ALA. Lado, ângulo e ângulo oposto. LA, L, esse Ozinho aqui para dizer que é o oposto, certo? Então vamos lá. Então eu tenho um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto ao lado. Começa sempre por esse lado, lado AB congruente ao lado FG. Aí eu vou ter um desses dois ângulos aqui congruentes, com certeza o ângulo oposto ao lado congruente, certo? Vamos lá. Ângulo A congruente ao ângulo F e o ângulo C congruente ao ângulo H, certo? Então aqui, ó, só olhando para isso aqui, eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes através desse caso aqui, ó, lado, ângulo, ângulo oposto, ou LAA com Ozinho, certo? E o último caso é onde que você não precisa de três informações, só precisa de duas. Ele é específico no triângulo retângulo, porque é o caso cateto e hipotenusa. Só existe cateto e hipotenusa no triângulo retângulo, certo? Conhecido como CH. Vamos para cá. Dois triângulos retângulos. Se eu tenho um cateto desse triângulo aqui, congruente a um cateto desse outro triângulo aqui, certo? Se eles são correspondentes e congruentes. E a hipotenusa, congruente à hipotenusa. Vamos para cá. Cateto, cateto, cateto maior, hipotenusa, hipotenusa, certo? Na realidade, se você for observar, eu tenho o ângulo de 90 graus aqui congruente, né? A gente sabe se é específico para o triângulo retângulo, mas sabemos que nos dois existem ângulos de 90 graus, certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho o cateto BC congruente ao cateto HG, ou GH, tanto faz, e a hipotenusa AC congruente à hipotenusa HF, ou FH, tanto faz, certo? Então, só observando isso aqui, eu posso garantir que os dois triângulos são congruentes, através do cateto hipotenusa, ou CH. São os 5 casos de congruência de triângulo. Vamos ver em que podemos usar isso aqui. Vamos para cá. Na figura, AB é paralela a TE. E C é ponto médio de AE. Ponto médio desse lado aqui. Vamos encontrar os valores representados por x e y. Para poder resolver a questão, eu preciso saber se esses dois triângulos são congruentes. Quais são os dois triângulos? Eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo CDE. Se eu tiver a informação que os dois triângulos são congruentes, fica simples resolver a questão. Mas eu preciso ter a informação. Eu preciso relacionar algum caso que a gente estudou anteriormente. O que é que eu tenho aqui? C é ponto médio de AE. Logo, AC é congruente a CE. Então, esse lado aqui é igual a esse. Se ele é ponto médio divide um segmento em dois segmentos congruentes. Aqui, primeira informação. Segunda informação. Os ângulos A e E têm medidas iguais. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo E. Então, nós já temos aqui um lado e um ângulo congruente, certo? E sabemos que o vértice C é o ponto comum de dois segmentos de reta, quer dizer, eles se cruzam, certo? Se cruzam e esse ponto é comum.
Quando isso acontece, forma ângulos OPV, quer dizer, oposto pelo vértice. Então esse ângulo aqui de cima é congruente a esse ângulo aqui de baixo, e esses dois ângulos aqui também são congruentes. Então aqui eu tenho dois ângulos congruentes, certo? Esse ângulo C aqui do lado de cá e o ângulo C do lado de cá. Com isso, eu sei que esse ângulo é congruente a esse. Esse lado é congruente a esse. E esse ângulo congruente a esse, eu tenho o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Aqui, ó. Certo? Temos o caso de congruência ALA, ângulo, lado, ângulo. Se eu tenho essa informação, eu posso afirmar que esses dois triângulos aqui são congruentes. Se eles são congruentes, significa que essa medida aqui, x, é igual a essa medida aqui. E que y é igual a essa medida aqui. Então, isso significa que quando você sabe a informação, se você conhece o caso de congruência, certo? Você consegue deduzir se os triângulos são congruentes ou não. Se eles são congruentes, você associa os lados e os ângulos. Certinho? Então vamos à frente aqui. Propriedade dos triângulos isósceles. Vamos lá. Primeiro, no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Esses dois ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse, são congruentes. Segundo, no triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz relativa à base, relativa a isso aqui, são coincidentes. Então, na hora que eu traço a altura, isso aqui é bissetriz, certo? Vou colocar aqui. Isso aqui é mediana, quer dizer, esse ponto D aqui divide o segmento BC em dois segmentos congruentes. BD é congruente a DC, certo? Aqui, ó. Ok? Então, aqui é bissetriz, 90 graus, e os dois segmentos são congruentes. Com base nisso aí, vamos para cá. O triângulo ABC é isósceles. AD é mediana. Vamos determinar as medidas de x, y e z. Bom, aqui vou relacionar os triângulos A, B, D e o triângulo A, C, D. Certo? Vamos lá. Informação que eu tenho aqui. AD é mediana. Se AD é mediana, o que significa? Que BD é congruente a DC. Essa medida aqui é igual a essa. Certo? O ângulo D mede 90 graus. Aqui mede 90 graus. Por quê? Se isso aqui é uma mediana, no triângulo isósceles nós acabamos de ver, isso aqui também é altura. Certo? E é bissetriz, quer dizer que o ângulo Y é congruente ao ângulo Z, quer dizer, tem medidas iguais. Porque esse segmento de reta aqui, ele é bissetriz, ele é altura e é mediano. No triângulo isósceles, eles são coincidentes, certo? E se o triângulo é isósceles, aqui, ó, os ângulos da base são congruentes, quer dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo C, certo? Eu consigo agora identificar algum caso de congruência de triângulos, esses dois triângulos aqui. Vamos para cá. Aqui eu consigo identificar, vou já adiantar para vocês, eu consigo identificar todos os casos de congruências aqui. Se o triângulo é isósceles, esse lado aqui é congruente a esse. A gente já viu que esse lado é congruente a esse. E como a altura aqui passa a ser dos dois triângulos, então eles são congruentes para os dois triângulos. Então eu já tenho o caso lado, lado, lado. Eu vou ter aqui já lado, lado, lado. Certo? Vamos ver outro caso aqui. Lado, ângulo, lado. Se esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse, esses dois ângulos são congruentes. Então eu vou ter lado, ângulo, lado. O que mais? Se eu sei que esse ângulo aqui é congruente a esse, esse ângulo é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse, eu vou ter ângulo, lado, ângulo. Certo? O que é que falta? Lado,
lado, esse lado aqui congruente a esse, ângulo adjacente e ângulo oposto. Tudo isso a gente já viu que são congruentes, certo? Então, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. E por último, a gente viu que são dois triângulos retângulos. Então, eu tenho hipotenusa igual a hipotenusa, um cateto igual a um cateto. Ou simplesmente isso aqui que é congruente aos dois. Tanto faz, certo? Então, nós temos aqui todos os 5 casos de congruência que eu coloquei até aqui para ficar melhor, certo? Os 5 casos de congruência aqui, ó, certo? Todos eles são congruentes. Então, só preciso identificar um. Então, eu posso afirmar que o triângulo ABD é congruente ao triângulo ACD, certo? Se eles são congruentes, então a gente já viu que x é igual a 62. E como é que eu descubro y? Eu faço a soma dos ângulos internos de um triângulo. Soma dos 3 ângulos internos do triângulo tem 180 graus. Então eu tenho 62 mais 90 mais z, ou x mais 90 mais y, sabendo que x é 62, está aqui a informação. Mesma coisa. Z fica no primeiro membro, os outros dois passam para o segundo membro subtraindo, certo? Essa subtração vai dar 28, então Z é 28. Se Z é 28, a gente viu que esses dois ângulos aqui são congruentes, então Y também é 28. E a última informação é, no triângulo qualquer, em qualquer triângulo acontece isso, a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos outros ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vamos lá. Então, vou pegar um ângulo aqui, prolongar um lado, prolonguei o lado BC para cá, certo? Então, tem um ângulo externo que eu chamei de X. Então, eu vou ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, são dois ângulos não adjacentes a esse aqui. E esse aqui é o adjacente a ele, certo? Esse aqui é o não adjacente. Então, quer dizer que a soma de A, da medida de A com a medida de B, é igual a X. Certo? Acontece em qualquer ângulo, em qualquer um dos ângulos também. Se eu prolongar isso aqui, eu tenho um ângulo externo aqui, então eu vou ter que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo C é igual a esse B que eu vou chamar de Y aqui. Certo? E aí por diante. Isso acontece em qualquer triângulo, em qualquer um dos ângulos. Certinho? Vamos para cá. Se dois lados do triângulo não são iguais, então o maior lado é oposto ao maior ângulo. AC é o maior lado, então B é o maior ângulo. Certo? Vamos para o último exercício aqui, para a gente encerrar. Vamos encontrar a medida do ângulo C no triângulo abaixo. O ângulo C é esse aqui. Então eu sei que a soma desses dois aqui é igual a esse aqui. Ângulo externo, dois ângulos internos não adjacentes. X somado a x mais 41 é igual a 129. 2x aqui. E o 41 passa para cá subtraindo. Essa subtração é igual a 88. E o 2 está multiplicando e passa para cá dividindo. Essa divisão é 44. Achamos x. Achamos o que pedimos? Não. Eu quero a medida de C. Então vai ficar C igual a x mais 41. 44 mais 41 é igual a 85 graus. É a medida de C. Ok? Bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Nos ajuda dando joinha no vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Peça o que vocês estiverem precisando, que eu tento fazer aqui, certo? Tem mais 2 aulas aí que é só de exercícios, para que possamos aprimorar esse conteúdo. Fique com Deus e até a próxima aula.